Graça e paz, seja muito bem-vindo ao nosso canal Pérolas da Palavra com o programa Estudo Bíblico de Descoberta. Se você já é inscrito, muito bem-vindo. Se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, acione o sininho para que você receba todas as comunicações do canal e as coisas novas surgirem. E faça os 3 Cs, né? Curta, comente e compartilhe. Faça isso que você vai ajudar muito, não só o nosso canal, mas vai ajudar outras pessoas também a terem acesso ao nosso estudo bíblico de descoberta, tá bom? Então vamos a mais um estudo. Hoje nós vamos estudar o texto que se encontra no livro do profeta Daniel, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 11. Daniel, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 11. Tá bom? Pega a sua Bíblia, que você vai nos acompanhar. Não importa a sua tradução, o importante é que você nos acompanhe. Como sempre, vamos ler 3 vezes o mesmo texto, para que possamos captar a mensagem que esse texto nos apresenta, memorizar algumas coisas para comentarmos logo a seguir, tá bom? Então, já está com a sua Bíblia aberta, Daniel, capítulo 6, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então esses homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: Ó rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante
do seu Deus. Muito bonito, né? Então vamos ler agora, pela segunda vez, Daniel, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 11. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento: que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então vamos agora ler pela terceira vez o mesmo texto de Daniel, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo de número 11. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não
a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, esses príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Oremos. Senhor, estamos diante da tua palavra, que é tremenda, que é a verdade, palavra que nos limpa, que nos edifica, que nos purifica, palavra que nos conduz a viver de modo digno diante dos homens e agradável diante de ti. Que, ó Deus, esse texto bíblico possa realmente despertar em nós algo novo, para não comprometermos e não negociarmos a nossa fé. Seja por que motivo for, que venhamos a descobrir como que Daniel foi tão fiel, foi um homem que experimentou algo precioso de ti, experiências maravilhosas, que cada um de nós que está diante desta palavra tenha a mente e o coração abertos para descobrir verdades, princípios, atitudes, comportamentos que possam, Senhor, te agradar e edificar a nossa vida e a vida daqueles que estão ao nosso redor. Oramos-te em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Agora, no nosso estudo, a gente fecha a palavra e procura transmitir com nossas próprias palavras o que nós acabamos de ler. Não é uma interpretação, é apenas para que a gente possa avaliar o que a nossa mente conseguiu captar lendo 3 vezes o mesmo texto. Muito bem. E o povo de Deus foi levado cativo e os medos e os persas, que eram os povos que levaram, que estavam dominando o povo de Israel, levaram cativo os 4 homens, que eram pessoas de excelência, e o rei Dario resolveu levá-los para o seu reino. Dentre os 4, Daniel, que é o caso que nós lemos. Então, Dario, ou Dário, depende de como normalmente você fala, eu entendo que seria melhor usar a pronúncia Dario, rei Dario, rei dos medos e persas. Ele decidiu, era um reino muito grande, muito extenso, então ele resolveu dividir o seu reino em 120 províncias. E sobre cada uma dessas províncias ele colocou governadores, ou na minha versão diz presidentes. E sobre esses 120 presidentes, ele estabeleceu 3 príncipes, ou 3 representantes dele. Dentre esses 3, ali estava Daniel.
E Daniel, ele se destacou, porque Daniel tinha um espírito excelente. E por causa disso, até o rei pensou em constituir Daniel o líder de todos, né? E aí, isso chegou, claro, ao conhecimento dos presidentes, dos 120, e os outros dois príncipes que não estavam gostando dessa situação, e eles então se reuniram e começaram a procurar alguma coisa na vida de Daniel, na administração de Daniel, que pudesse comprometê-lo. E eles não encontraram nada, nem vício, nem culpa alguma. E então eles conversaram, disse, olha, a única forma da gente encontrar algum erro, alguma falha, é na lei do Deus de Daniel. Só que eles não conheciam a lei, né? Eles eram pessoas que não tinham nenhuma formação, nada. Então eles pensaram, né? Vamos fazer um decreto, vamos fazer um edito. E aí reuniram todos os líderes, não só os governadores, né, os presidentes, os dois príncipes, mas todos os capitães, os prefeitos, todos que estavam na política, e eles traçaram um acordo de escrever o seguinte edito: que qualquer pessoa que no prazo de 30 dias fizesse qualquer pedido a qualquer deus ou a qualquer outra pessoa que não fosse ao rei Dario, essa pessoa seria lançada na cova dos leões. Então foram para o rei, e eles então falaram ao rei, olha, todos nós, em comum acordo, escrevemos esse edito e queremos que o senhor, como rei, confirme e assine esse edito e faça uma escritura, ou seja, que haja um selo que não mude, de acordo com a lei dos medos e persas. E o rei, então, assinou o edito de que nenhuma pessoa, no espaço de 30 dias, poderia pedir qualquer coisa a Deus, ou a outro Deus, né, ou a outra pessoa que não fosse o rei, que seria lançado na cova dos leões. Muito bem. O que aconteceu? Daniel soube disso, mas, como ele sempre fez, ele foi para casa e ele foi para o seu quarto, onde tinham janelas abertas para Jerusalém, onde ele orava 3 vezes ao dia, e ali ele fez a sua oração de ação de graças ao Senhor, como ele costumava fazer. Então vieram os 120, os 3, né, príncipes, eu não acredito que vieram todos, mas alguns foram lá para verificar e encontraram Daniel orando. Esse foi o texto que nós acabamos de ler, né? Muito bem, gente. O que você encontrou de novo nesse texto que te chamou a atenção? É bom a gente sempre ter isso em mente, porque quando a gente lê, apesar desse ser um texto extremamente conhecido, né? Todo mundo conhece a história de Daniel, todo mundo sabe quem é Daniel, muito bem. Mas sempre acontecem, a gente faz algumas descobertas. Se você não descobriu nada até agora, no decorrer do nosso estudo, certamente o Espírito Santo vai fazer você descobrir alguma coisa. Bom, nós temos aqui algumas pessoas envolvidas e nós vamos estudar um pouquinho a vida delas. Claro que a primeira pessoa tem que ser o rei Dario. O rei Dario, ele era uma pessoa muito interessante. Foi, né? Uma pessoa muito interessante. Porque ele, como rei, ele não demonstrou nenhum desejo de ser um rei ditador, um rei controlador. Pelo contrário, ele decidiu, diz o versículo 1, agora você pode abrir sua Bíblia, né? Diz o versículo 1 que ele resolveu, né, pareceu bem, diz a minha versão, pareceu bem a ele constituir 123 pessoas. 120 seriam os presidentes das províncias e 3 seriam os príncipes que cuidariam dos 120. Perfeito. Hoje é muito difícil você encontrar líder com essa abertura,
muito difícil. Hoje os líderes querem controlar tudo, querem manipular tudo. E Dario não, ele disse, não, né, eu vou viver melhor, as províncias serão melhor atendidas, enfim. E até eu gosto do versículo que fala, né, que o rei, versículo 2, no finalzinho, diz, para que o rei não sofresse dano. Quando você tem uma liderança muito centralizada em você, você sofre muito dano, todo tipo de dano. Por isso, é bom aprender com o Dario a gente encontrar pessoas confiáveis, pessoas que você pode compartilhar lideranças e responsabilidades. Isso é fundamental. Então, Dario era esse homem e ele não tinha uma outra qualidade muito importante. Ele não era uma pessoa que discriminava. Daniel, que ele escolheu para ser um dos príncipes, era um escravo. Daniel foi levado cativo e não era dos medos e persas, era israelita. E para ele não é porque você não é da minha nacionalidade, não é porque você não pertence ao meu povo. Não. Se você tem habilidade, se você tem capacidade, se você tem excelência, eu vou escolher você. E é bonito isso. Hoje as pessoas discriminam, se você não joga no meu time, desculpe usar essa expressão, então você não tem parte comigo, se você não compartilha das minhas ideias, enfim, Dario não tinha esse preconceito, não tinha isso. Ele escolheu Daniel, e escolheu os outros 122 que, apesar deles, nós vamos estudar sobre eles, apesar deles tomarem a decisão que tomaram, eram pessoas que poderiam ter uma grande liderança e teriam se eles não fizessem o que eles fizeram. Então, Dario é uma pessoa muito, 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 muito especial, né? Ele, ao mesmo tempo que ele era essa pessoa tão especial, Dario também foi um pouco ingênuo. Isso é por isso que muitos líderes não abrem mão ou não compartilham sua liderança. Porque quando você compartilha a liderança, você tem que confiar nas pessoas. Então, você escolheu bem as pessoas e você tem que confiar nelas. Só que essas pessoas, no meio da liderança, elas mudam. Elas fazem conchavos. Elas por trás de você, elas fazem certos acordos. E é isso que destrói um reino. É isso que destrói muitas pessoas. E impede que a gente lidere, porque você escolhe da melhor forma, você escolhe as melhores pessoas, mas elas, por trás de você, elas maquinam e mentem para você. E fizeram isso com Dario, e ele, né, sem questionar muito, sem investigar, ele assina o edito que esses homens escreveram. E, com isso, ele coloca Daniel, que era o seu pretendente para ser o seu substituto, o seu líder, coloca Daniel em risco de morte. Então, essa ingenuidade é muito séria. O líder não só tem que compartilhar, mas ele tem que saber que os seus liderados, as decisões dos seus liderados, o que eles falam, precisa ser checado. Se não for checado, você pode correr o mesmo risco que o rei Dario correu, assinar um decreto que não foi feito para te elogiar. Uma coisa, porém, que fez com que o rei Dario se deixasse seduzir é que eles sabiam de pelo menos um ponto fraco do rei Dario. Aliás, é bom dizer que todos nós temos pontos fracos. E é aí, exatamente nesses pontos fracos, onde as pessoas, o inimigo, enfim, todos lançam mão de usar esses pontos fracos ou para nos dominar, ou para nos destruir,
ou para nos paralisar. Qual era o ponto fraco do rei Dario? Ele tinha uma necessidade de ser lembrado, de ser procurado, de ser talvez adorado, talvez de ser imprescindível. Quando os 122 fizeram o edito, colocaram algo sutil, mas que conseguiram convencer o rei Dario. Olha, rei, em 30 dias, ninguém pode pedir a nenhum deus, nem a um outro nome, a um outro homem, nada que não seja pedir a ti. E aí, Dario, claro, ele disse, isso é maravilhoso, todos vão ter que me procurar, todos vão ver a minha importância, como eu tenho valor, como eu tenho poder, como eu posso decidir. E por causa desse ponto fraco, ele cedeu. Claro que ele se arrependeu depois, mas Daniel já estava na cova dos leões, quando ele, tentando até criar meios, e vocês depois, né, como já sugeri, quiser ler, ele tentou, mas quantas vezes eu e você não atentamos para os nossos pontos fracos? A maioria de nós sabe e até tem prazer em falar dos nossos pontos fortes. Mas, sabe, eu tenho aprendido algo muito, muito importante. Eu preciso conhecer os meus pontos fracos para eu não ser traído por eles, para que eles não sejam ferramentas nas mãos das pessoas, do próprio Satanás, dos meus inimigos, sejam eles humanos ou não. Esses pontos fracos não podem ser essa ferramenta disponível. E quando eu conheço os meus pontos fracos, então eu já me protejo, eu já tomo providências para que esses pontos fracos sejam eliminados e se tornem pontos fortes. Esse é quem sabe agora, pensando nisso, o Espírito Santo não está te revelando alguns dos teus pontos fracos. Se assim estiver acontecendo, por favor, anote aí. Esse é meu ponto fraco, esse é meu ponto fraco, esse é meu ponto fraco. Claro que eu não vou dizer para vocês os meus pontos fracos, porque é público isso, mas eu tenho. E eu tenho notado e eu tenho lutado para fazer com que eles se tornem pontos fortes. Entendem? Agora você entendeu por que os sátrapas, os presidentes, em algumas Bíblias fala sátrapas, né? Os presidentes, os príncipes e todos os governos, etc., etc., conseguiram fazer com que Dario assinasse um edito que para eles não tinha nada de absurdo, mas que para as consequências para o reino era muito absurdo. Então, que eu e você tomemos todas as providências para eliminar um a um todos os nossos pontos fracos. Vocês, depois, se quiserem continuar lendo, vocês vão ver o que aconteceu com esses 122 homens que maquinaram todo esse processo para matar Daniel. Porque no final, vocês vão ver que a intenção deles era destruir Daniel. Não era simplesmente revelar ao rei a incapacidade de Daniel para ser o substituto dele, mas queria o Daniel na cova dos leões. Era isso que ele queria. Né? Então o rei, por talvez orgulho, talvez querendo reforçar a sua alta estima, porque talvez tivesse uma baixa estima, enfim, eles não viu as consequências desse edito. É lamentável, né? Como muitos líderes não percebem o perigo que eles correm e as consequências drásticas quando eles dão ouvido a seus liderados sem checar a fonte e a motivação. Né? Muito bem. Vamos pensar um pouquinho agora nos presidentes e nos príncipes. Né? Vamos pensar só nessas 122 pessoas. 120 presidentes e 2 príncipes que maquinaram, que tramaram contra Daniel. Primeira coisa,
é que eles procuravam ocasião contra Daniel. Procuravam ocasião. É interessante que não era para tanto, porque o rei estava pensando em escolher um. Podia ser qualquer um dos 123. Qualquer um. Ou mais especificamente, qualquer um dos 3 príncipes para ser o líder. Então, era normal que se escolhesse um. Não era nada absurdo. Eles poderiam fazer qualquer tipo de campanha, política, né? Mas não, eles foram ao extremo. Porque quando uma pessoa tem a sua liderança ameaçada, quando alguém se sente preterido, ele vai ao extremo, como esses 122 foram. Então, vamos matar Daniel. Porque enquanto ele estiver vivo, ele sempre será a pessoa que o rei vai pensar para colocar como líder. E olha, gente, vamos pensar um pouquinho. Vocês sabem que toda pessoa séria e honesta que faz o que é certo vai sofrer esse tipo de acusação, sabia? Por que eles fizeram isso? A Bíblia diz que Daniel tinha um espírito excelente e que não acharam nele culpa nem vício nenhum. Quanto mais você se aproxima de santidade, de honestidade, de lealdade, você vai também suscitando acusadores. Porque se quer uma coisa que incomoda, é fazer a coisa bem feita, é ser leal, é ser alguém fiel. Isso incomoda demais. Porque quando alguém é infiel, quando alguém é desleal, quando alguém faz as coisas de qualquer jeito, ele não é perseguido, porque as pessoas gostam desse tipo de coisa porque não se sentem ameaçadas. Se fulano erra, eu também erro. Se fulano faz tudo errado, é igual a mim. Agora, se você faz certo, não, aí não pode. Não pode, porque aí eu fico mal. Os presidentes e os príncipes ficavam se sentindo mal porque eles não eram como Daniel. E também porque Daniel não era como eles. Se Daniel fosse como eles, não ia acontecer nada, Daniel ia ser o líder do reino, tudo bem, mas não pode. Você não pode. Você pode ver que toda vez que você se dedica à oração, que você busca o Senhor, que você procura ser fiel à sua esposa, ao seu trabalho, ao seu patrão, à sua igreja, você sofre um monte de ameaças de pessoas investigando a sua vida, te desacreditando, te contrariando, para ver se mata o seu ímpeto, a sua alegria, a sua coragem. E esses homens fizeram isso. Então, eles. E como não acharam, eles vão aonde? Vão na lei de Deus. É como as pessoas fazem. Você está bem? Mas cadê teu Deus? Você fala que Deus cura, mas teu filho está doente. Olha, você fala que Deus tem que ter um controle de tudo. Olha o mundo como é que está. Olha como é que está o Brasil. Olha como é que estão os países. Você fala que Deus é o dono da prata e do ouro. Sabe quanta gente passando fome? Quantos crentes aí mendigando começam a querer achar ocasião na lei de Deus? Simplesmente para tirar o seu foco, para tirar a sua firmeza. E eles são sutis, como esse decreto. Qual foi o decreto que esses homens fizeram? Que pelo espaço de 30 dias, nenhuma pessoa pedisse qualquer coisa a Deus ou a outro homem que não fosse o rei. 30 dias só. Veja como isso é sutil. Daniel podia perfeitamente não orar por 30 dias, ou orar, fechar a janela, ou mudar os horários, ou orar no escuro, ou orar em outro lugar. Mas não. Daniel entendeu a sutileza
desse decreto. E muitas vezes nós não entendemos que as pessoas vêm aí, você muda um pouco. Não, não vou. É a tendência de muita gente. Ah, só 30 dias, só. Por quê? Até menciono, né, para quem não ora nunca, passar 30 dias é a coisa mais comum. Daniel orava 3 vezes no dia. 30 dias seriam mais de 90 vezes. Mais de 90 minutos com Deus. 90 minutos, não, 90 vezes. Eu não sei quantos minutos ele orava. Provavelmente não eram poucos minutos. E ali era simplesmente não fazer, simplesmente. Ia desmascarar todos, e Daniel ia ser o primeiro no reino, perfeito. Mas Daniel tinha coisas que eram inegociáveis. Eu pergunto a você, você tem coisas na sua vida cristã que são inegociáveis? É bom que você pense nisso. Né? E eles armaram um complô contra Daniel, né? E conseguiram o êxito, fizeram o edito real, o rei assinou e ficaram. Né? Primeiro, também eles mentiram, são muito mentirosos. Né? Chegaram para o rei Dario, e olha só quando eles falam: todos os presidentes, príncipes, é, ah, como é que é? Capitães, governadores, todos tomaram conselho. Versículo 7. Todos. Mentira, Daniel não estava. Se faltava um, não poderia dizer que eram todos. Esse povo sempre usa a mentira para seduzir, para enganar. E a mentira, para muitas pessoas, é mais importante do que a verdade, né? Bom, não vamos perder muito tempo com essa gente, não. Vamos falar de Daniel. Gente, o que esse texto diz de Daniel? A primeira coisa é que Daniel era um dos 3 príncipes. Um dos 3 príncipes escolhidos. Eu entendo que Deus nos colocou nesse mundo como príncipes, sabe? E essa é a nossa função. Porque ele vai nos elevar ainda numa outra categoria, mas por enquanto, ele nos colocou com outras pessoas. E Daniel era um desses príncipes. E Daniel se distinguia. Ele era um príncipe como os outros, mas não era igual aos outros. Isso é fundamental. Daniel não queria ser melhor do que ninguém. Daniel queria ser alguém que se distinguia por causa da sua fé, por causa da sua intimidade com Deus. E entre 122, 23 pessoas, ele se tornou aquele que chamou a atenção do rei e disse: essa pessoa eu vou constituir como líder. É interessante que Dario não era um cristão, Dario não tinha nenhuma fé em Deus, Dario não tinha nenhum conhecimento da palavra de Deus, mas ele percebeu, ele viu em Daniel aquilo que ele era, uma pessoa de espírito excelente, uma pessoa leal, uma pessoa que não tinha vício, não tinha culpa, uma pessoa que era leal a ele. É interessante, muitas pessoas não percebem, mas o mundo está de olho em você. As pessoas ao seu redor estão de olho em você. Não falam nada, mas estão te olhando. E aqueles que também querem te destruir estão te olhando. Então você tem que entender que você é um príncipe. Príncipe de Deus colocado na terra. Que fantástico. Além disso, Daniel tinha um espírito excelente. Guarde bem esse texto. Quando a gente começa a ver, no versículo de número 3, não era o Espírito de Deus. A gente gosta muito de espiritualizar as coisas. O espírito de Daniel era excelente. Daniel era uma pessoa excelente. Não era o Espírito de Deus nele que fazia ele ser excelente. Ele era uma pessoa excelente. Gosto disso.
E às vezes eu me pergunto, sou uma pessoa excelente? O Jessé é uma pessoa de espírito excelente? Porque quando a Bíblia fala de espírito excelente, né, havia um espírito excelente. São emoções, empatia, solidariedade, compaixão, respeito. Esse é um espírito excelente. Nada de vingança, nada de agressões, espírito excelente. Por isso Daniel incomodava tanto. Ele havia nele o espírito excelente. Minha pergunta é: há em mim esse espírito excelente? O espírito do Jessé é excelente? O seu espírito é excelente? Porque Deus usa pessoas que são excelentes. Guarde isso. Guarde muito isso. Ah, Deus pode fazer alguém se tornar excelente? Claro que pode. Mas é meu dever ser excelente diante das pessoas. Além disso, Daniel, ele era fiel e nele não havia vício nem culpa. Eu não tenho tempo para conversar com vocês sobre essas três coisas, mas é muito, muito importante que você ore para que o Espírito de Deus possa fazer você descobrir o que significa isso na nossa vida diária. Mas Daniel também, ele, mesmo sabendo que o rei Dario tinha assinado o edito, ele foi orar. Bom, gente, aqui eu diria que Daniel podia primeiro ir no rei, porque parece que o rei era muito amigo de Daniel. Podia falar: rei, como é que você vai fazer uma dessa? E agora? Como é que eu fico? Eu tenho certeza que se os presidentes, se os príncipes sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia, o rei também sabia. Não era uma coisa totalmente desconhecida para o rei. O rei sabia que Daniel tinha um Deus diferente dos deuses dos medos e dos persas. É provável que ele sabia. E Daniel podia ir a ele, mas Daniel tinha acesso ao rei. Mas Daniel não. Também Daniel podia simplesmente tomar a decisão, como eu falei antes, de passar 30 dias orando diferente, mudar. É por pouco tempo, é uma circunstância. Daniel não. Gosto do versículo de número 10, quando ele fala: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa. E aí tem na minha Bíblia um parênteses: ora, e no quarto dele tinha janelas abertas para a banda de Jerusalém, onde ele orava 3 vezes ao dia. E a Bíblia diz que Daniel orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Quero destacar nesse texto algumas coisas que Deus me fez descobrir. A primeira coisa na nossa versão em português, não está muito clara, mas em inglês, na Bíblia em inglês diz que o quarto de Daniel ficava no segundo andar da casa. Ou seja, Daniel entrou, subiu, e as janelas ficavam abertas. Ou seja, todo mundo podia ver. Todo mundo podia ver. Se fosse embaixo, a janela baixinha, talvez, mas no segundo andar, janela aberta, todo mundo podia ver. E diante de uma ameaça de morte trágica, morrer numa cova de leões, Daniel podia negociar. Com ele mesmo, até com o próprio Deus. Deus, olha, o senhor está vendo, eu sei que o senhor quer a minha vida, e não é essa uma morte digna para um servo do Senhor, então, Senhor, eu vou mudar um pouco, eu vou mudar os horários, eu vou mudar. Não. Ele não fez isso. Ele não negociou. Segunda coisa é que ele dava graças. A oração de Daniel não era oração para pedir: Deus me livra da boca dos leões, Deus me livra desses homens maus, Deus.
Não era uma oração de lamento, era uma oração de ação de graças, como todas as vezes ele fazia. Daniel não mudou em nada diante de uma ameaça. Não é verdade que muitas vezes, eu falo por mim, eu mudo nas circunstâncias, tanto para o bem quanto para o mal, vocês sabiam? Quando está tudo bem na minha vida, eu oro pouco, leio pouco a Bíblia. Quando a coisa começa a apertar, eu leio demais a Bíblia, eu começo a orar, a jejuar. Tem gente que começa a ir a monte, fazer vigília, e toda semana jejuando e tal, porque a coisa está brava. Diabo, não sei o quê, a coisa fica boa, muda de atitude. Ah, gente, toda vez que eu mudo de atitude, seja para o bem ou para o mal, não faz diferença, sabia? Porque o que importa é a minha lealdade. Eu não tenho que orar mais no meio do problema. Ou eu tenho que orar menos quando eu não tenho problema. Eu não tenho que ir à igreja quando eu preciso. Ou deixar de ir à igreja quando eu estou deprimido. Eu não tenho que estudar a Bíblia para pregar. Não, eu não tenho que deixar de estudar a Bíblia porque eu já sei tudo. Essas mudanças de atitude, isso significa que eu estou negociando meu comportamento. Daniel não negociou. Lindo, 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 lindo demais. Que segredo. Por isso, era um homem de espírito excelente. E era um homem que passou pela experiência maravilhosa. Se depois vocês quiserem continuar lendo, o que aconteceu? Obviamente, ele foi pego, foi denunciado, o rei jogou ele na cova dos leões. Ponto final. Não ponto final. Ponto final para os presidentes, para os príncipes. Pronto, resolvi o nosso problema. Daniel está na cova dos leões. No dia seguinte, quando o rei foi lá, e aí, só para despertar a curiosidade, você lê depois como é que foi a conversa do rei com Daniel. Muito bem. Agora, vamos pensar o seguinte: quando eu perguntei a vocês que coisa nova você descobriu nesse texto, agora deu tempo para você pensar, e se você puder agora ter seu caderninho para você fazer as anotações direitinho, né, do resultado das perguntas que vamos fazer, ah, eu destaquei algo muito importante na minha leitura. De escravo, Daniel chegou a príncipe. Simplesmente porque ele tinha um espírito excelente. Quando eu tenho um espírito excelente, não importa o meu estado, as pessoas, notem que nem foi Deus, foi Dari, um homem ímpio, pegou Daniel, no meio dos escravos, e o colocou como príncipe. E não parou aí, depois se você quiser ver a história. Olha que coisa linda. Vale a pena, gente, vale a pena você desenvolver um espírito excelente. Vale a pena você decidir ser alguém de bem neste mundo. Um dos hinos que eu tenho ouvido muitas vezes, escrito por Asaf Borba, quando diz: ensina-me a amar, mesmo quando só há ódio ao meu redor. Ensina-me a dar, mesmo quando não tem nada a receber. Ensina-me a aceitar tudo que tens preparado para mim, confiando que tudo está nas tuas mãos. Ensina-me a adorar, mesmo quando há pranto em meu coração. Também a perdoar como tu tens demonstrado o teu perdão. Que eu possa ter mais sede de te conhecer melhor, escutando o teu falar, sentindo o teu amor, vivendo junto a ti, Senhor. Que linda mensagem que eu tenho aprendido, né? Quando Asaf escreveu esse hino, isso para mim foi fantástico, fantástico. Quero desejar isso a você. Então vamos terminar com as nossas 4 perguntas. Anota aí. A primeira pergunta que vem é essa: o que você descobriu
nesse texto bíblico, que você não deve fazer mais ou não deve fazer? Qual foi a sua descoberta que o Espírito Santo te abriu os olhos para você descobrir aquilo que você faz ou fazia, ou que você não deve fazer? A gente tem que ser sincero, coisas que eu fazia que eu não posso fazer, não devo fazer mais. Qual foi? Anota aí, o que você descobriu ao examinar esse texto que você não deve fazer? Bom, eu ah, descobri que eu não posso mudar minha atitude diante dos inimigos, diante das ameaças e das leis criadas pelos homens. Eu fui muito criticado, né, na época da pandemia, porque eu insistia em não fechar a igreja nos dias de culto, e por causa disso eu fui muito criticado, e, enfim, não pude resistir, mudei, fechei, tempo, fiquei em casa, mas eu não posso fazer isso. Eu não posso mudar minhas atitudes, meu compromisso com Deus. Eu não posso deixar de orar porque tem visita em casa ou porque eu estou viajando. Eu não posso deixar de ler a Bíblia porque eu estou sem tempo. Não posso. Eu aprendi que eu não posso negociar a minha vida de intimidade com Deus. E você? O que você descobriu que você não deve fazer? Bom, a outra pergunta é o que você descobriu que você deve começar a fazer, que você não faz ainda ou faz raramente, mas que você deve começar a fazer. Ao estudar esse texto, o que o Espírito Santo revelou, você fez você descobrir que você deve começar a fazer a partir de agora. Ou, se você fazia ocasionalmente, você precisa fazer com mais intensidade. O que é? Bom, no meu caso, eu descobri que eu preciso aceitar ser um príncipe na Terra. Especialmente agora na minha posição, né? 73 anos de idade, aposentado, esquecido, e acomodado. Todo mundo fala, agora é hora de desfrutar. Eu aprendi que ser um príncipe é um meu dever. Eu preciso aceitar isso. E ser príncipe envolve muitas responsabilidades, muitas coisas. Mas o Espírito Santo me fez descobrir isso. De escravo a príncipe. De aposentado a príncipe. De doente a príncipe. De mulher a princesa. Enfim, isso foi. E o que você descobriu que você tem que começar a fazer? Isso até gostaria de saber. Interessante que uma pessoa me mandou, fiquei muito feliz, ela me mandando as respostas dela. Se você puder, vai ser ótimo. E a última é, qual é o desafio que esse texto impõe a você para essa semana? Qual é o desafio? Bom, o meu desafio é ser estável na minha vida cristã. É não mudar de acordo com as circunstâncias, com o tempo, com os locais, mas ser estável. O Daniel era. Tem uma sentença, talvez eu morra, talvez não. Muita gente pode falar, mas Daniel conhecia Deus, Daniel acreditava em Deus, né? Seja o que for, ele não mudou. Ele foi estável. E ele conseguiu não só vencer, mas fazer com que Deus fosse celebrado e se tornasse o Deus dos medos e dos persas. Que a gente, eu e você, possamos ter este mesmo empenho e ter esta mesma consequência. Bem? Ok? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, se eu puder ajudar, só me fazer saber. Vamos orar. Senhor, todos nós estamos cercados de pessoas que nos vigiam. Na linguagem do apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, uma nuvem de testemunhas. Senhor, que essa nuvem de testemunhas, ao olhar para mim, e ao olhar para cada pessoa que está fazendo esse estudo bíblico comigo, possa ver em nós um espírito excelente, e possa ver em nós
uma firmeza tal, uma confiança inabalável no nosso Deus, que é todo-poderoso, Senhor do céu e da terra. Usa-me e usa cada uma dessas pessoas para que o teu nome, e só o teu nome, seja exaltado e glorificado. Oramos a ti no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Se puder, curta, comente e compartilhe.